Caso 1. O homem que vivia sem cérebro. Durante anos, ele foi um homem normal. Tinha trabalho, família, rotina, preocupações comuns. Não era um gênio, mas também não tinha nenhum problema cognitivo. Pagava suas contas, conversava, dirigia, fazia planos para o futuro. Até que um dia começou a sentir um mal-estar estranho nas pernas. Nada grave no início. Cansaço, formigamento, uma sensação estranha ao caminhar. Achou que fosse estresse, idade, má postura, mas o incômodo foi piorando e ele decidiu ir ao médico. Fizeram exames de sangue, testaram seus reflexos, o encaminharam ao neurologista. O neurologista, por protocolo, pediu uma tomografia do cérebro. Era apenas um procedimento, ninguém esperava encontrar nada grave. Mas quando a imagem apareceu na tela, a sala ficou em silêncio. Onde deveriam estar os sulcos do cérebro, a massa cinzenta, as estruturas normais, havia, quase por completo, um grande vazio. Um espaço cheio de líquido. O cérebro, em vez de ocupar o crânio, estava comprimido em uma fina camada, colado às paredes internas. Em teoria, aquele homem não tinha tecido cerebral funcional suficiente para levar uma vida normal. E ainda assim, ali estava ele, falando, entendendo, lembrando sua infância, reconhecendo a família. Os médicos revisaram as imagens várias vezes. Pensaram em erro da máquina, arquivo trocado, exame equivocado. Repetiram o estudo. O resultado foi o mesmo. Com o tempo, concluíram que ele sofria, desde pequeno, de uma hidrocefalia severa. O crânio se encheu de líquido, comprimindo o cérebro lentamente. Mas, em vez de colapsar, seu cérebro se adaptou. Com menos tecido, menos espaço, continuou funcionando. Os médicos podiam descrever o fenômeno, mas não conseguiam explicá-lo completamente. Como um cérebro tão reduzido podia sustentar uma vida aparentemente normal? Quão pouco cérebro realmente precisamos para continuar sendo nós mesmos? Até hoje, casos assim permanecem no limite entre o possível, o adaptativo e aquilo que a ciência apenas começa a entender. Caso 2. As pessoas que não sentem dor. Imagine viver uma vida sem dor. Nunca mais um dente incomodando, uma pancada no joelho, uma enxaqueca, uma cãibra. Parece um superpoder. Até olhar de perto o que isso realmente significa. Existem pessoas reais que nascem com uma condição estranha. São incapazes de sentir dor física. Podem se cortar, quebrar um osso, queimar a pele e não sentem nada. À primeira vista, parece uma bênção, mas os médicos descobriram algo inquietante. Muitos desses pacientes morrem muito jovens. Uma menina foi levada ao hospital quando os pais perceberam algo estranho. Ela brincava, corria, se machucava, mas nunca chorava. Um dia, viram que ela mordia a própria língua até sangrar, como se nada estivesse acontecendo. Ao examinar seu corpo, encontraram cicatrizes, fraturas antigas que haviam sarado sem tratamento, queimaduras nos dedos. Ela nunca havia dito nada. Não era que suportasse a dor, é que simplesmente não a sentia. A ciência identifica isso como uma condição genética rara, uma falha nos nervos ou na forma como o cérebro interpreta os sinais de dano. Mas a parte misteriosa não é apenas a doença em si, e sim o que ela revela sobre o corpo humano. Sem dor, o corpo perde o seu sistema de alarme. Não há aviso de perigo, não há limite, não há chega. A dor, esse inimigo que odiamos, é também o guardião silencioso que nos mantém vivos. Os médicos podem descrever o mecanismo. Genes alterados, canais nervosos defeituosos, receptores que não funcionam. Mas continua intrigante como o cérebro, em algumas pessoas, consegue desligar por completo algo tão básico como a dor e ainda assim manter intactas outras sensações. Calor, frio, toque, prazer. O que aconteceria se algum dia alguém descobrisse uma forma de desligar seletivamente a dor em todos os seres humanos? Seria o fim do sofrimento ou o início de um perigo que não conseguiríamos controlar? Caso 3. A mulher que quase não dormia. Dormir é uma necessidade básica. Sem sono, o corpo colapsa, a memória falha,
O humor se destrói. O sistema imune enfraquece. Pelo menos era isso que a ciência sempre afirmou. Até que ela apareceu. Era uma mulher que dizia dormir muito pouco. Não 2 horas a menos, não um pouco tarde, mas quase nada. No início, os médicos acharam que era exagero. Muita gente diz dormir mal. Mas quando ela aceitou fazer estudos, algo estranho surgiu. Conectaram-na a máquinas, monitoraram suas ondas cerebrais, observaram seus sinais vitais durante a noite. E, de fato, seu tempo de sono profundo era mínimo. Passava a maior parte da noite em um estado de vigília tranquila, repouso leve, mas não entrava em ciclos longos de sono profundo que quase todos necessitam. Mesmo assim, durante o dia, ela estava lúcida, sem alucinações, sem desmaios, sem agressividade. Levava uma vida relativamente normal. Como isso era possível? Alguns cientistas suspeitam que existam pessoas com uma arquitetura de sono diferente, mais eficiente. Talvez seu cérebro entre e saia de fases profundas tão rápido e fragmentado que os aparelhos não conseguem registrar. Talvez haja algo genético que permita a recuperação acelerada, mas a verdade é que, até hoje, não há explicação definitiva. Sabemos apenas que, para ela, descansar não parecia igual ao de todo mundo. E uma pergunta inquietante surge. Se o sono pode variar tanto entre indivíduos, que outras funções básicas do corpo estamos entendendo apenas pela metade? Caso 4. O homem que acordou falando outro idioma. A mente armazena lembranças, vozes, músicas, palavras. Mas às vezes, após uma lesão ou acidente, o cérebro reorganiza essas peças de maneiras estranhas. Um homem de meia idade sofreu um acidente de trânsito. Levou um golpe forte na cabeça, perdeu a consciência por algumas horas e foi levado ao hospital. Ao acordar, estava confuso, como esperado. Mas quando começou a falar, todos se entreolharam, espantados. Em vez de usar seu idioma habitual, ele começou a falar com sotaque de outro país. Não era perfeito, não soava exatamente nativo, mas era claramente diferente. A voz, a entonação, as pausas, tudo parecia pertencer a outra pessoa. Chamam isso de síndrome do sotaque estrangeiro. Seu corpo era o mesmo, sua identidade teoricamente também, mas sua voz soava como a de alguém que tinha vivido anos em outro lugar. Os médicos analisaram seus exames, áreas inflamadas no cérebro, pequenas lesões. A teoria dizia que o trauma afetou a parte responsável pelos movimentos finos da fala, alterando como ele produzia os sons. Mas essa explicação técnica não afastava a sensação de estranheza. Como uma alteração física no cérebro pode transformar não só a pronúncia, mas a sensação completa de quem somos quando falamos? Até que ponto a nossa voz é estável e até que ponto é apenas um padrão que o cérebro pode reescrever. Caso 5. O corpo que se recusava a morrer. Em um pequeno hospital, um paciente foi declarado morto. Os sinais vitais haviam desaparecido. Sem pulso, sem respiração, pupilas sem resposta. A equipe médica fez o possível, mas após várias tentativas, desistiu. O relatório foi preenchido, a família avisada, o corpo preparado. Minutos se passaram. A equipe começou a organizar a sala. E então, algo aconteceu. Um dos enfermeiros, por hábito, decidiu conferir mais uma vez. Talvez respeito, talvez rotina. Colocou a mão no peito do paciente e sentiu um batimento fraco. Achando que era a imaginação, pegou o estetoscópio. Ouviu com atenção. O coração estava ali. Muito lento, muito fraco, mas estava. Chamaram os médicos. Reiniciaram as manobras. O paciente, pouco a pouco, voltou a apresentar atividade. Não sentou, não falou, não abriu os olhos na hora, mas também não estava totalmente morto como pensavam. Fenômenos assim são conhecidos popularmente como efeito Lázaro, casos raros em que, após reanimação falha, o coração volta a bater sozinho, segundos ou minutos depois. Há hipóteses sobre pressão no tórax, medicamentos tardios, erros na percepção dos sinais vitais. A ciência tem teorias, mas não certezas. E uma pergunta fica no ar. Quantas vezes na história alguém foi declarado morto quando ainda havia um último batimento silencioso esperando?
Caso 6. A cicatriz que desapareceu. Cicatrizes contam histórias. Uma cirurgia, um acidente, uma ferida de infância. Elas ficam ali como lembranças permanentes. Mas às vezes surgem relatos estranhos. Um homem havia passado por uma grande cirurgia anos antes. Uma incisão longa que deixou uma marca clara no abdômen. Conviveu décadas com aquela marca. Até que um dia, durante um check-up, comentou: "Não sei se estou ficando maluco, mas minha cicatriz parece menor." O médico achou graça, pensando ser impressão. A pele muda, o tempo passa, marcas desbotam. Mas o paciente insistiu. Por curiosidade, compararam fotos antigas com o estado atual. A cicatriz realmente havia mudado mais do que o normal. Não só clareou, alguns trechos haviam desaparecido. A medicina sabe que o corpo se regenera. A pele produz células novas, o colágeno se reorganiza. Mas esse caso era incomum. Parecia que o corpo havia reescrito parte de sua própria história. Muitos descartariam como iluminação ou ângulo, mas a possibilidade de existirem pessoas com níveis excepcionais de regeneração ainda é um tema aberto. Se o corpo pode, em alguns casos, apagar marcas profundas, o que mais poderia reparar se soubéssemos como ativar esse mecanismo? Caso 7. O paciente que via a própria morte. Esse caso mistura medicina, percepção e algo que muitos chamariam de superstição. Mas para a equipe que o atendeu foi simplesmente inquietante. Um senhor deu entrada no hospital com problemas cardíacos. Sofrera episódios de arritmia, tonturas, desmaios. Seu coração estava cansado, mas não era irreversível. Com o tratamento, tinha boas chances de melhorar. Mas desde o primeiro dia, repetia às enfermeiras: "Não se preocupem tanto, eu já vi como vou morrer." No começo pareciam palavras de alguém resignado. Mas com o tempo, suas descrições chamaram a atenção. Dizia que de madrugada ouviria um objeto metálico cair no chão. Uma bandeja, um instrumento, algo de metal. Depois, uma luz no corredor começaria a piscar, e então sentiria um peso no peito, não de dor, mas de certeza. "Esse será o momento", dizia. "Eu sei." Os médicos, céticos, trataram como ansiedade, mas uma enfermeira começou a anotar tudo: horários, barulhos, detalhes da luz. Os dias passaram. Houve melhora, piora, nada fora do normal. Até que uma noite, algo aconteceu. Uma bandeja de metal caiu no corredor, acidentalmente, das mãos de um auxiliar. O som ecoou forte na madrugada. Segundos depois, uma luz começou a piscar. Problema elétrico, nada sobrenatural, em teoria. Nesse momento, o monitor cardíaco do paciente começou a registrar mudanças bruscas. A enfermeira correu. Encontrou-o acordado, olhos muito abertos, olhando para o teto. "Não se assuste", disse ele. "Está exatamente como eu vi." Minutos depois, seu coração entrou em ritmo caótico. A equipe tentou reanimá-lo, mas, dessa vez, não houve retorno. Ele morreu naquela noite, sob os mesmos sinais que descrevera. A medicina explica sua morte: um coração frágil, corpo cansado, arritmia fatal. Mas algo permanece sem resposta. Como ele previu tudo com tanto detalhe? Coincidência? Profecia autoinduzida? Ou o corpo, em algum nível, é capaz de sentir o momento em que seus sistemas vão se apagar? A ciência tem hipóteses. Os registros mostram números, gráficos, horário exato. Mas não mostram o que ele via, antes de tudo se calar. A medicina avança todos os dias. Novas máquinas, novos tratamentos, novas cirurgias. Mas sempre existem casos que permanecem na sombra. Um homem que vive quase sem cérebro. Pessoas que não sentem dor. Pacientes que dormem pouco e continuam funcionando. Vozes que mudam depois de um trauma. Corações que param e voltam. Cicatrizes que desaparecem. Intuições de morte que se cumprem. Cada caso tem explicações parciais, teorias, nomes difíceis, hipóteses técnicas. Mas no fundo, algo permanece. O corpo humano ainda guarda segredos. Talvez no futuro esses casos sejam totalmente explicados. Talvez um dia olhemos para trás e digamos:
Como isso era considerado um mistério, era só biologia. Mas hoje, não. Hoje ainda são histórias que nos obrigam a aceitar que a ciência é poderosa, mas não sabe tudo. E mesmo dentro de um hospital, cercados de máquinas e diagnósticos, ainda existe espaço para o inexplicável. Diga nos comentários, qual caso te perturbou mais? Você acha que tudo tem explicação? Ou existem coisas que talvez seja melhor não entender completamente? Se quiser mais histórias onde a medicina encontra o impossível, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe com alguém que ama mistérios reais. Isto foi 7 mistérios médicos que a ciência não consegue explicar. Até a próxima!